Tudo bem, gente? Como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar sequência à nossa aula de saúde da criança. Tá? Aula essa, que nós falaremos um pouco sobre as principais patologias relacionadas à saúde da criança, tá? Falaremos daquelas patologias menos graves e depois passaremos sobre, as mais graves até as emergências, pediátricas, tá bom? Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança, vocês podem conferir na nossa primeira aula EAD, tá? Correspondente à parte de desenvolvimento, à parte de pré-natal. Tá bom? Então vamos lá. Então, falando um pouco sobre as patologias menos graves, relacionados, né? Quando a gente fala sobre criança, qualquer tipo de sinal e sintoma são sinais de importância para a avaliação, principalmente dos pais. Porém, nem sempre esses sinais e sintomas, eles indicam patologias que sejam graves. Claro, não é regra. Parta do princípio que no momento que eu falo que uma patologia ela é grave ou menos grave, isso vai muito de acordo com o sistema imunológico da criança. Bom, então falamos um pouco sobre resfriado, sintomas característicos, coriza nasal, espirros, febre, tosse e a dispneia, né, que é a dificuldade respiratória, tá? Algumas medidas relacionadas ao resfriado, fornecer alimentação, manter em dia as vacinações, importante demais, né? Alguns pais, às vezes, eles têm muito mito sobre a questão da vacinação em crianças, mas é de fundamental importância. Evitar aglomerações, se possível, não colocar a criança em creche no primeiro ano de vida. Porém, isso é muito relativo. A gente sempre fala, né, que quando a criança ela entra na creche, quando ela começa a conviver com os amiguinhos da creche, percebe-se, né, que ela fica mais sujeita a adoecimentos. E isso, de certa forma, já se espera, né, pelo fato ali daquela aglomeração, né, crianças. Evitar ambiente poluído por fumaça de cigarro, mofo, pelos e penas de animais, tá? Relacionados a isso, por conta desse tipo de tendência. Escabiose. Escabiose é uma doença altamente infecciosa causada pelo ácaro parasita Sarcoptes scabi. Tá? Sua transmissão dada por pessoa, contato direto com a pele do indivíduo. Sinais e sintomas: vermelhidão, escoriações, pápulas eritematosas, frequente na região entre os dedos, axilas, dobras das pernas e virilha. Então, está aqui a questão, né, da própria escabiose, esse contato, como ela é altamente infecciosa, a questão de estar ali pelo contato direto, isso é o que proporciona essa transmissão, tá? Perceba as lesões conforme a doença, tá? As patologias, né, nos casos, cuidados gerais. Cuidados higiênicos, roupas pessoais de cama devem ser estendidas pelo avesso, né, diariamente ao sol, por conta do ácaro, ou passadas no ferro quente. Banhos frescos com água à temperatura ambiente para aliviar a coceira. Trocar roupa pessoal de banho e cama diariamente. Cortar as unhas da criança. Evitar banhos de sol enquanto houver sinais de escabiose. Toda a família deve ser tratada, né? E, se prescrito pelo médico, fazer uso de escabicidas. Aí, com certeza, né? Isso daí vai muito do médico, para que possa haver a prescrição. Principalmente o benzoato de benzila, né? Quem nunca chegou, né, na infância, onde a mãe coloca numa bacia com água quente, coloca, né, permanganato, bem conhecido, em relação à parte pediátrica. Parasitoses intestinais, alguns sinais e sintomas são importantes para se suspeitar de que a criança esteja acometida pela parasitose. Sintomas gastrointestinais, aí a gente tem, né, diversos sinais. Dor abdominal, náusea,
vômito, diarreia ou constipação intestinal, prurido anal, presença de sangue nas fezes, distensão abdominal, prolapso retal e eliminação de parasitas nas fezes. Tá? O diagnóstico baseia-se na anamnese cuidadosa, tá? Essa parasitose, para que não seja confundida com cólicas intestinais, por exemplo. Pesquisando os sintomas sugestivos de parasitose. O exame físico, avaliando especialmente o estado nutricional, incluindo sinais de anemia, palidez e o abdômen, tá? Portanto, só aqui. Aqui. O tratamento é realizado com base em antiparasitário horário, tá? Bebendazol, metronidazol, né? Praziquantel, entre outros, né? Que geralmente são os mais conhecidos a nível farmacológico, tá bom? Os cuidados gerais são aqueles cuidados mais voltados às partes de higiene básica. Lavagem das mãos, ferver ou filtrar água para beber, não andar calçado, manter as unhas curtas, lavar bem as frutas e verduras, alimentação caseira, tá? Consequentemente, são os cuidados gerais voltados às parasitoses. Pediculose, tá? Pediculose ela é bem mais conhecida, né? Que é a questão do piolho. O piolho do couro cabeludo é um inseto que se alimenta do sangue das pessoas e reproduz com rapidez. Transmitido de uma pessoa para outra, ele se instala no folículo piloso, ou seja, na base do cabelo, onde deposita seus ovos, as lêndias, causando infestação do couro cabeludo, né? É, a questão da infestação por periculose, ela é bem conhecida, principalmente em orfanatos, né? Creches, e percebe-se que a criança, né, essa questão da infestação, ela evolui muito rápido por conta dessa reprodução, né? O inseto, ele de fato, ele se alimenta do sangue, consequentemente, é isso que faz que sua reprodução ela seja rápida, tá? E tá aí, a figurinha do danado, do piolho, né? Sintomas e características: irritação, lesões secundárias da infecção e os cuidados gerais. Banhos frequentes, lavando os cabelos e remoção manual dos parasitas. Passar pente fino. Usar shampoo, escabicida ou loções. E, no caso, né, escabicida via oral, a ivermectina, tá? Temos também a dermatite de contato. Áreas das fraldas é a doença cutânea mais comum do começo da vida. O termo descreve reação cutânea inflamatória aguda nas áreas cobertas pela fralda, tá? Principalmente por conta da umidade, né, e da temperatura. A incidência varia de 7 a 35%, com pico entre os 9 e 12 meses de vida. Sintomas características: a pele avermelhada, escamação, espelando, pontos vermelhos, frequentes na região das nádegas e região interna da coxa. Os cuidados gerais, nós temos cuidados higiênicos, trocar frequentemente a fralda, lavar a região com água e secar bem o local sempre que trocar a fralda, usar fralda de pano de preferência, expor a região acometida ao ar livre sempre que possível, usar cremes à base de óxido de zinco, evitar vestir a criança com muitas roupas, né? No caso, usar roupas leves. Então, nota-se que a dermatite de contato ela vai muito pela umidade do local, temperatura alta, tá? Por isso que ela acomete muito os locais onde tem, né, a cobertura de uma fralda. Larva migrans, né, também chamado como bicho geográfico. Essas aulas, elas estão muito associadas também quando nós estudamos a parte de microbiologia.
Na microbiologia, a gente também vê bastante esses parasitas, insetos, e as doenças associadas. A Larva migrans cutânea é causada pela penetração de larvas de parasitas intestinais de cães e gatos na pele humana. Tá? Então, tá aqui, a larva migrans. Inclusive, muitas pessoas elas têm, né, o conceito de furar a larva, né? É, ou colocar algum tipo de medicamento em cima, né, justamente por conta dessa doença ela ser muito comum. Então, existem muitas teorias em relação a tipo de tratamento. Então, o agente etiológico da lava-amígdalas é o Xylostoma caninum, brasiliensis ou estrongiloides stercorates. Sintomas e características. Nós temos as erupções, né, que a gente viu no slide anterior. Se desloca na pele. Prurida é intenso. Professor, o que é prurida? Coceira. Pode levar a desenvolver infecções bacterianas decorrentes das lesões de pele. Então, tratamento também, né? Tiabendazol e, mais uma vez, a ivermectina, tá? É comum a presença de larvas em areia de parques infantis e as crianças são mais facilmente atingidas, no caso, pois costumam brincar com areia. Desta forma, deve-se evitar terrenos arenosos onde existe fezes de cães e gatos, e a utilização de calçados é importante como forma de prevenção. Então, próximo do bicho do pé, né? Quem já não teve, né? Eu sempre falo com os meus alunos que tanto o bicho geográfico como também o bicho de pé, bastante conhecido, né? Como um dos problemas ocasionados na pediatria. Não são problemas considerados graves, né? São leves. Então, o que seria esse bicho de pé? O bicho de pé é uma pulga, tá? Responsável por desencadear a ectoparasitose, conhecida como tungíase. Então, se você olhar na sua prova o termo tungíase, mesma coisa do bicho de pé, tá? A parasitose ocorre quando a fêmea penetra no hospedeiro para finalizar o seu ciclo de vida. A pulga penetra após ser fecundada e permanece na pele até que seus ovos sejam eliminados no ambiente. Então, tá aí o ciclo da tungíase, né? Tão famoso bicho de pé, tá? Então, o tratamento tem cura, no caso, né? Esse tratamento consiste em eliminar o parasita fazendo sua remoção com aparelhos devidamente esterilizados para evitar infecções secundárias. É importante lembrar, né, e ressaltar, quando a gente fala sobre devidamente estéreis, porque hoje em dia as pessoas elas têm muito esse conceito de retirar bicho de pé com agulhas, né? Com algumas lâminas, e acha que apenas colocar álcool, de fato, já faz ali a destruição de qualquer tipo de micro-organismo, enfim. E não é bem assim, né? A gente precisa entender que é um tipo de procedimento que você pode até conhecer alguém que já tenha tirado o bicho de pé, mas é importante que esses aparelhos sejam esterilizados, tá? Para que não haja nenhum tipo de infecção secundária. Qual agravamento? Penetra na planta dos pés e podem sofrer infecções secundárias. É comum que os hospedeiros contraiam tétano, septicemia e etc. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, como é uma técnica muito caseira, isso acaba tendo alguns prejuízos, principalmente a questão do tétano e a questão da septicemia, que é a infecção generalizada, tá? Vamos falar um pouco agora sobre os distúrbios nutricionais. Falamos aqui sobre algumas doenças, né, de cunho, digamos que menos grave, tá? E agora a gente entra na parte dos distúrbios nutricionais da criança. Então a gente fala sobre a desnutrição, que é uma condição clínica produzida pela deficiência de assimilação de nutrientes na alimentação. Temos a desnutrição primária, quando ocorre por insuficiência alimentar, e a desnutrição secundária, quando ocorre por outras causas, como parasitas ou má absorção. Então, se eu falo em desnutrição primária, eu estou falando que é aquela desnutrição voltada a pessoas com maior vulnerabilidade, que não têm tanto acesso a uma alimentação, né?
que tem uma renda muito precária. Então, por essa insuficiência, há desnutrição. E a desnutrição secundária, ela está associada a uma doença. Então, quando existe uma doença, um parasita, acaba fazendo com que a criança fique desnutrida. Então, nós chamamos de desnutrição secundária. Bom, secundária a quê? Secundária a um problema associado, tá bom? A desnutrição pela falta de alimentos é um sério problema em nosso meio e está associada à pobreza em suas consequências. Então, a gente tem aqui a desnutrição como resultado de um complexo de fatores socioeconômicos patológicos e entre os principais podemos citar dieta e infecção, fatores psicológicos, situação socioeconômica, insuficiente produção de alimentos, padrões culturais, nutrição materna e desmame precoce. São os principais fatores. A gente sabe que a desnutrição é global, né? Não é um problema voltado apenas, por exemplo, para o Brasil. Tá? Classificação baseada no déficit de peso em relação ao padrão normal. Nós temos desnutrição de primeiro grau, quando a gente tem um déficit superior a 10%. Desnutrição de segundo grau, déficit de peso superior a 25%. E nós temos a desnutrição de terceiro grau, déficit de peso, né, superior a 40%. Esses valores valem você anotar no seu caderno sobre o que significa a desnutrição de primeiro grau, segundo e de terceiro grau na criança. Principais comprometimentos da desnutrição: interrompe ou diminui o crescimento físico, peso, altura, proporções corporais. Desacelera ou interrompe o desenvolvimento neuropsicomotor. Diminui o funcionamento de órgãos e ocasiona a queda de imunidade, proporcionando infecções respiratórias, diarreia, entre outros. Então, nós temos aqui, dentro dessa parte de desnutrição, se você tem dúvida do que anotar, essa é uma das partes que você precisa anotar quando falamos sobre distúrbios nutricionais, para falar sobre a classificação desses distúrbios. Então, a gente vai falar sobre aqui o distúrbio marasmático e o kwashiorkor. Ainda tem um kwashiorkor marasmático. São três, tá? Então, o tipo marasmático de desnutrição é a deficiência global de nutrientes com nítido prejuízo de oferta calórica. Ocorre com muita frequência depois que a criança para de mamar no peito. Então, a gente está falando sobre caloria, tá? Características principais: a criança ela se apresenta muito magra, perde 40% do peso, então a gente já tem a desnutrição de terceiro grau. Rosto com aspecto senil, o que seria isso? É um rosto envelhecido. Tem pouca gordura subcutânea, atraso no desenvolvimento, tem fome e às vezes busca alimento com desespero. O abdômen é geralmente, ó, estendido. Temos aqui o kwashiorkor, é a carência proteica. Então, enquanto o marasmo é caloria, o kwashiorkor é proteína. Sendo mantido relativo aporte calórico, ocorre geralmente de 1 a 3 anos de vida. A criança não se apresenta magra, pois tem gordura subcutânea e edema. Então, o marasmo, ele não tem a gordura subcutânea. Já o kwashiorkor, ele tem gordura subcutânea. Então, você nota, né, pela própria aparência da criança, ela não tem aquele rosto senil do marasmo. Porém, você percebe esse abdômen globoso como uma das características máximas do kwashiorkor, tá? Dessa forma, do distúrbio, tá bom? Então, o rosto, ele é bolachudo, né? Face de lua cheia. Expressão da criança é de tristeza, não brinca, não se interessa pelo ambiente. Desenvolvimento neuropsicomotor bastante comprometido. Pele seca com descamação, manchas, fissuras e infecções. Cabelos sem brilho, abdômen saliente, por acúmulo de água, fígado e baço aumentados, tá? Então, nós temos como consequência o nanismo nutricional, alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, susceptibilidade a processos infecciosos, né, a imunidade muito baixa, alterações cardíacas, menor digestão e absorção intestinal e, lógico, dos órgãos. Quais são os cuidados de enfermagem? Verificar peso diariamente e os sinais vitais, melhorar a ingestão calórica e hidroeletrolítica, ou seja, equilibrar a parte nutricional. E, claro, é evidente, observar sinais de choque, tá? Então,
Nós iremos terminando essa aula por aqui, tá? Para que ela não fique longa, para que a gente possa entrar na parte dos distúrbios hidroeletrolíticos, tá bom? Então, gravem principalmente as partezinhas que eu pedi para vocês anotarem, que são as partes mais importantes de uma aula sobre nutrição e desnutrição da criança. Bom, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.